Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais esse podcast Casa na Rocha. Você que está nos acompanhando aí do seu trabalho, da sua casa, tenha uma abençoada tarde, está aqui nos acompanhando hoje. Nós vamos ter um tema maravilhoso. Nós vamos estar falando aí, sobre a educação das crianças e o desafio da paternidade. Olha que assunto interessante, com uma profissional, capacitada, gabaritada para falar sobre esse assunto aqui com a gente. Já já eu vou mostrar, apresentar a nossa convidada de hoje. Eu sou a Roselaine Oliveira, estou aqui com o pastor Giovanni e a nossa convidada Jaqueline Caprioli. Pastor, quero passar para que o pastor possa falar com esse pessoal, iniciar o nosso podcast, abençoando essa galerinha que está nos acompanhando todas as quarta-feiras. Graças a Deus. Boa tarde a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. E a gente está muito feliz por ter você aqui conectado conosco no nosso podcast, nessa tarde, aqui na nossa igreja. Venha nos visitar, venha conhecer essa obra linda que Deus está fazendo na Doutor Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama. Hoje nós temos culto, na quarta-feira às 20 horas, no domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas, 2 cultos especiais para que você traga a sua família, para que você receba uma palavra do céu para o seu coração. E no sabadão, às 19h30, nós temos sempre uma programação especial para os jovens e adolescentes. Venha estar conosco, venha fazer parte dessa obra linda que Deus está fazendo. Nós temos as nossas redes sociais para que você esteja inteirado de tudo aquilo que Deus está fazendo, que é o nosso Instagram, Igreja Casa na Rocha. Temos também o YouTube com o mesmo nome, Igreja Casa na Rocha, e temos o nosso site, casanarrocha.com, onde você tem artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça, para que você se desenvolva, cresça, floresça no Senhor. E como sempre nós fazemos nosso podcast, e é uma alegria para nós temos aqui a Jaque Caprioli, uma amiga querida, de longa data, alguém muito especial para o nosso coração, uma especialista na temática de hoje, que é a educação. Nós te agradecemos desde já, tá, Jaque, pela oportunidade de ter você aqui conosco. E quero sempre trazer uma base bíblica para aquilo que nós vamos falar. Tudo que nós vamos falar aqui, queridos, é a nossa base, o nosso fundamento, inclusive o nome da nossa igreja é Casa na Rocha. Então, é a palavra de Deus. O fundamento aqui é cristão. E quando eu estava pensando sobre essa temática da educação, eu lembrei logo 2 Timóteo 3,16, onde o texto sagrado diz: toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, a Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar, olha só que lindo, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a cosmovisão cristã, ela enfatiza o papel da educação, da instrução, da repreensão, da correção, tudo isso através da palavra de Deus. E assim como a palavra de Deus nos instrui, nos educa, nos faz trilhar o caminho de vida eterna, a educação no coração de Deus tem um lugar todo especial. E nós queremos iniciar falando com a Jaque, nossa convidada, pedindo que ela compartilhe conosco como é que começou essa experiência na área da educação na tua vida? E quais são os desafios da educação no Brasil? São as 2 primeiras perguntinhas que a gente quer te ouvir e aprender um pouquinho sobre essa área tão importante para o cristianismo, na palavra de Deus, mas também na sociedade e na nossa cidade e região. Oi, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. Um prazer estar aqui, com vocês. Estou amando. Vamos lá. Então, a educação na minha vida, ela começou com a minha mãe. Na nossa casa, o sonho da minha mãe sempre foi ser professora. E esse sonho passou para mim. Então, ela me matriculou no magistério, ela me levou até lá. Nós não tínhamos a opção de escolha naquele tempo, Não sou tão assim, mas lá na nossa casa foi assim, os pais decidiam, você vai estudar X e vai estudar Y, enfim. E ela decidiu para mim que eu faria o magistério. Então, ela chegou em casa e falou, olha, tão feliz, ela chegou tão feliz, ela falou, filha, eu vou te dar um presente hoje. Eu nem imaginava que era isso. Na verdade, eu achei que ela ia me dar maçã.
porque eu amava maçã. E para mim, maçã era um presente. Eu disse, mãe, o que a senhora me deu? Eu te matriculei no magistério, você vai ser professora. No entusiasmo, numa emoção, numa alegria. E eu fiquei assim, falei, professora, eu vou ser professora? Eu vou ser professora, né? Então fui, sem saber exatamente o que era. O que eu sabia de ser professora naquela idade? Que era o ensino médio, né, para nós, o magistério. Eu tinha que idade aproximadamente? Eu entrei com 15 anos. Né? E a gente não tem assim muita noção. E aí fui ser professora. O que eu tinha de visão de professora? Eu brincava de escolinha com o meu irmão, com a minha amiga. E era isso, eu amava aquilo. E fui e aprendi muito, muito, muito dentro do magistério. Faz total diferença para uma pessoa ter o magistério e ter pedagogia. Os dois cursos são diferentes entre si, trabalho e educação, mas o magistério, ele leva a lugares que a pedagogia não leva. E eu tive a possibilidade de me formar no magistério e também de fazer daí o curso de pedagogia. Depois eu acabei me especializando também em outras pós e fiz uma muito importante que é a pós de gestão escolar. Mas dentro desse tempo no magistério, então a gente desenvolveu as habilidades, né, de interação, nós desenvolvemos os objetivos que nós queríamos em grupo, fizemos grandes amizades e ali foi criando tanto afeto, tanto amor por aquela área, e nunca mais eu deixei de ser professora. Então, eu iniciei muito cedo como professora, né? Quando eu terminei o magistério, eu já tinha sala de aula. A gente trabalhava para aprender. Diferente de hoje também, as coisas mudaram muito. Sim. Né? Nós íamos ser auxiliar de classe para aprender a trabalhar. E fez toda a diferença isso também. Estar ali junto nas escolas onde nós trabalhávamos, dispunhamos do nosso tempo. E a gente teve muita experiência para depois, quando estávamos completamente formadas e com uma sala de aula como regente, a gente já tinha também um processo de prática, que hoje também faz falta. Você sair diretamente da pedagogia ou do magistério sem ter passado dentro de sala de aula, também faz muita diferença. Então, esse sonho da sua mãe de tornar a filha professora, hoje ele se completa ainda mais, porque hoje você assume o cargo de diretora de uma escola, né? Lá do Colégio Educare, é isso? Isso. E você como nessa posição, sendo diretora de uma escola, né? Acompanhando mais de perto, num olhar mais sistêmico, toda essa, né, essa área, o que você diria, eu teria que perguntar isso no plural, mas eu vou perguntar no singular. Qual é o desafio hoje que você vê, o maior desafio da educação no Brasil, Jaqueline? São muitos os desafios, muitos. Se a gente for pensar a nível de Brasil, cada estado, cada região, cada cidade, cada escola tem o seu desafio diferente. Mas um dos maiores desafios é realmente o acesso a uma verdadeira educação, ao verdadeiro sentido do que é a educação. Então, a educação ela é muito mais, ela compreende muito mais do que um colégio, do que uma escola entrega. A educação ela é muito maior. O que é exatamente uma educação? Essa é a pergunta, né? Então, tem pessoas que pensam que a educação ela se dá apenas dentro do colégio. O colégio ele escolariza, mas a educação vem de todo um processo familiar que se completa com a escola. É impossível trabalhar com educação sem trabalhar com famílias. É um contexto junto. Mas, dentro do ambiente escolar, dentro da grade curricular da escola, dentro dos nossos horários pré-determinados para aplicar o conteúdo científico para as crianças, nós não conseguimos, num tempo hábil, atender todas as famílias. Então, hoje, por exemplo, na minha realidade, se nós fôssemos atender cada aluno que nós temos matriculados apenas 10 minutos por dia, nós precisaríamos de muitas horas agregadas na nossa grade de horário para ouvi-los, para entendê-los. Então, a gente não consegue isso dentro de um espaço de tempo tão curto, de 4 horas de trabalho. Então, é muito importante que as famílias estejam com a escola no momento que a escola abre essa porta para a família, que são as reuniões de pais, né? Que são os eventos que nós fazemos, a parte do conteúdo básico, que é o momento da gente estar ali junto, saber um pouquinho mais, conhecer mais daquela família e aí sim, ajustar dentro da própria escola qual é o desafio maior. Então, dentro da nossa escola, nós temos os nossos desafios básicos a serem sanados.
Mas quando a gente tem a compreensão da família junto, a gente consegue dar um passinho ainda maior. Eles nos ajudam e nós ajudamos a eles. Mas existem vários, né? Hoje, pensando numa escola privada, que é o nosso caso, qual é o nosso maior desafio? É fazer com que as famílias e os alunos e os colaboradores docentes entendam que a educação é muito mais do que entregar um serviço ali, apostilado, um serviço finalizado, um registro apenas. A educação ela é muito mais que isso. A educação ela é tirar você da ignorância em todos os aspectos. Então, o conhecimento, ele tira você de um papel de ignorante. E para isso você tem que ouvir o aluno, você tem que dar a escuta para aquela criança, para aquela família e agregar isso no conteúdo. Esse é um desafio, porque muitos professores vêm preparados apenas para lecionar, escrever e aluno copiar. Esse é o maior desafio, é quebrar isso dentro da educação, dentro do magistério, dentro da pedagogia, dentro das formações. E entender que o outro só aprende quando há o processo de afetividade. É muito maior. Então, por exemplo, eu estou com quem me valida. Eu gosto de estar perto de quem me valida. E a escola, nós temos um momento, gente, precioso, que nós estamos com crianças o tempo todo, que serão formadores, né? Validá-los no que eles realmente têm de identidade e potencial na vida é muito maior do que a educação. E isso é um grande desafio, que começa dentro da gestão, que passa para a docência, que passa para os alunos e que chega até as famílias. Então, é um todo, sabe? Não é rápido. Vamos fazer uma reunião, vamos fazer isso. Não, isso é um ano de implantação, às vezes até mais. Mas é o necessário, é o maior desafio, eu vejo hoje, é substituir o que é realmente a educação e o que é algo que todo mundo entrega, pronto. Sim. E você ressaltou bem aí, né, a importância da participação dos pais, né, nesse relacionamento escola-aluno, né, porque envolve família também. E vocês, na sua experiência ali, você tem visto essa participação? Ela tem sido ativa? Muito. No nosso colégio, né, eu posso falar por mim, que é a experiência que nós temos dentro da nossa empresa. Os nossos pais são fantásticos, extraordinários, nós amamos eles. Eles participam muito. As nossas reuniões de pais, a que nós já tivemos esse ano, nós tivemos 98% de participação das famílias. Então, veja, é um número muito alto. 98% das famílias participando de reunião pedagógica em horário comercial. É muito gostoso quando você tem essa sintonia da entrega, porque eles também querem esse resultado. Mas isso são coisas que a gente vai fazendo ao longo dos anos, até que se entenda esse desafio que eu te disse, né? Legal. Ou seja, é um trabalho em conjunto, né, entre as famílias e os educadores. Sim. E os educadores também compreendendo a importância dessa missão, né? É mais do que uma profissão. Eu sempre digo, professores, médicos, policiais, né? Existem várias profissões que são mais do que apenas um trampo, um trabalho, uma profissão. É o que a gente chama de vocação, né? Vocação. E é o que a Bíblia chama de missão de vida. Sim. Isso é muito importante, né? Quando você se descobre dentro da sua vocação, e o educador tem um papel extraordinário, né? Aquilo que você falou. O educador, ele pode ou construir, consolidar, valorizar, ou seja, trazer uma autoimagem saudável no coração de uma criança que vai se tornar um futuro cidadão, né? Um futuro homem, uma futura mulher, ou pode também, se fizer um mau trabalho, destruir a identidade de uma criança e futuramente afetar o destino daquele futuro adulto que está sendo incorporado à sociedade. Então, assim, para ti, dentro da tua profissão, dentro da tua vivência, né? Por que é tão importante o papel do educador, né? E qual é o perfil de um verdadeiro educador para o teu coração, dentro da tua experiência, dentro da tua vivência? O que é ser um educador de verdade e qual seria o perfil ideal para um educador fazer a diferença nas futuras gerações? Olha, qual é o perfil ideal? Qual é o perfil ideal que nós procuramos quando nós recebemos currículos para contratação? Nós procuramos pessoas que têm um coração de humildade. Por quê? Porque às vezes você tem um currículo que ele tem tantos certificados, mas ele não é uma pessoa boa.
E às vezes a pessoa, ela não tem muitos certificados, mas ela é uma pessoa tão grandiosa. E isso faz toda a diferença. A gente precisava ter os dois em uma pessoa só. Mas nós temos duas versões, né? Então eu prefiro ficar com a melhor versão e levar essa pessoa a buscar mais conhecimento, se ela ainda não tem, do que ter uma pessoa altamente eficaz em conhecimento, mas escassa em relacionamento. É muito difícil você encontrar esse perfil num currículo, numa entrevista. Você tem que estar junto. E às vezes, no processo, estando junto, há substituições. Porque às vezes a pessoa também não se adequa ali, naquela visão, naquele propósito, né? Mas em todas as profissões, independente de ser um educador, nós precisamos saber a nossa identidade. Quem somos, o que queremos e aonde queremos chegar. Isso é o básico. Não importa se você é médico, professor, pastor, você tem que saber a sua identidade. O que te motiva, o que te leva. E às vezes as pessoas não sabem o que elas querem. Às vezes as pessoas ainda não descobriram a sua identidade. A maioria, né? A maioria. Eu tive assim, olha, sorte mesmo. Eu falo para minha mãe, isso deu uma sorte, hein, mãe, a senhora me matricular no magistério. Porque na idade que eu tinha, eu ainda não sabia a minha identidade. Na idade que eu não tinha conhecimento ainda para escolher. E a maioria dos adolescentes, né, já que eu sempre digo isso, nessa fase da adolescência, entrando na fase adulta, não tem ainda as capacidades cognitivas, nem a capacidade emocional, maturidade para fazer uma escolha que talvez seja, né, junto com o casamento e outras escolhas importantes da Bíblia, da vida, né, a vida espiritual, a conversão ou não, mas assim, vamos dizer assim, uma decisão tão importante, que é o que eu vou ser no futuro. Uma profissão, a gente escolhe muito cedo, né? Exatamente. Mas aí você vê que é importante o papel dos pais quando conhecem também os filhos, né? Só que nós fomos criados, na nossa geração, pastor, aí, né, dos 40 e poucos, né? A gente foi criado com pouca informação. Nós somos criados para o trabalho. Os nossos filhos, eles são criados com muita informação. Eles vão ter uma ciência melhor do que nós na idade que nós tínhamos. Porque hoje a gente leva muita coisa para eles, né? Que nós não tínhamos. Mas muitas coisas eles descobrem, né? Descobrem também. Tem bibliotecas diante de e telas hoje, na frente deles. Um dos papéis da escola hoje é isso, é levar os alunos a ter conhecimento de várias áreas, para que eles possam começar a visualizar isso que eu quero, aquilo que eu quero. Mas a gente não pode especificar apenas uma área, que é o que acontece em muitos colégios. Todas as áreas são importantes no mundo para que a gente continue tendo, né, vida e evoluindo. Qual é a diferença? É o que eu vou fazer com aquilo que eu escolhi. O que eu vou me tornar com aquilo que eu escolhi. Eu lembro que quando a minha mãe chegou com isso, eu sempre gostei muito da parábola dos talentos. De enterrar o talento, né? E quando a gente tiver que mostrar o retorno do talento. Então, eu sempre me cobrei muito. Então, quando a minha mãe me matriculou, eu pensei assim, nossa, o que eu vou devolver para minha mãe de talento? Porque eu tenho que duplicar, triplicar esse talento, né? Que ela me ajudou a chegar. E é isso. Então, quando a gente tem um talento, deixa ele escondidinho e faz só o mais ou menos, a gente só vai receber o mais ou menos. Todos nós estamos nos mesmos labirintos da vida. Eu, você, ela, pessoa, todos nós. A diferença está, aquele que se capacita mais, aquele que estuda mais, aquele que quer devolver um talento maior, ele vai estar num outro patamar. Então, a gente olha, por exemplo, a gente se forma ali com uma turma de 35, 40 pessoas, quando sai uma formação de uma universidade, de um ensino médio, nem todos chegaram no mesmo lugar, porque às vezes você deixou o talento escondido, guardadinho, usa só o básico dele. Mas eu não posso pensar assim, eu tenho que pensar o que eu vou fazer para devolver esse talento que Deus me deu. Como eu vou entregar para ele o dia que ele me chamar? Olha o que eu te entreguei, filha, o que você fez com isso? Eu tenho que duplicar. E não importa se é o financeiro ou não, é o seu ato, é a sua ação. Então, eu fui professora há muitos anos antes de me tornar diretora da escola, mantenedora do colégio. Mas sempre com esse pensamento. Quando eu era professora, e os meus ex-alunos que eu dei aula sabem disso. Os meus pais, ex-pais que eu dei aula, onde me encontram, eles falam para mim. Ou seja, você marcou o coraçãozinho dele. Que gostoso. É o que eu chamo de deixar uma marca indelével no coração das pessoas, né? Exato, porque olha só o professor, que maravilha que é ser professor, gente. O professor não precisa morrer para deixar legado. O professor deixa legado todo dia, quando ele tem um posicionamento de quem ele é e do que ele vai fazer com o talento de hoje. Então, hoje eu vou validar esse aluno. Hoje eu vou fazer uma lembrancinha, eu vou fazer, uau, a melhor lembrancinha. Hoje eu vou fazer uma reunião de pais, eu vou receber esses pais com um abraço.
eu vou me doar mais hoje, porque eu vou transformar o meu talento em algo melhor. E aí a gente vai colhendo outras coisas, mas isso tem que estar exatamente alinhado com Deus, o que você tem que entregar de talento. É em tudo, né? Mas como nós estamos falando do profissional... Mas eu ia te perguntar justamente isso, né? Porque você é uma profissional e você é uma mulher cristã. Sim. Né? E como viver essa fé lá na escola? Isso é possível, né? Mas você já está abrindo bem esse espaço, né? Porque não deixa de ser viver essa fé, se entregando dessa forma, entendendo dessa forma. Mas você vê que muitos professores, poucos professores, abre-se esse espaço de viver uma fé, de viver, de ser cristão dentro da escola, de se mostrar. Isso faz diferença? Faz. Para mim, faz muita diferença. Não tem como conversar com a Jaqueline se não falar de Deus. É muito difícil. É muito difícil. Porque eu tenho muitas experiências com Deus, né? Eu falo isso para o meu filho. Eu falo para ele, filho, quanto mais você buscar Deus, mais experiência você vai ter com Ele, mais você vai ver como é esse poder. Porque Deus, Ele ouve, Ele responde. E Ele responde mesmo. Agora, não quer dizer que você crê em Deus, você está com Jesus, você está com o Espírito Santo, você não vai passar por problema, você vai passar por muito problema. A diferença é como você vê esse problema que você vai ter que enfrentar, que você vai ter que enfrentar. Mais uma vez, nós estamos todos vivendo as mesmas experiências, né? Jesus mesmo disse, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso aí, nós vamos também. Já estamos vencendo. Dentro do colégio, assim, nós temos vários funcionários. Hoje nós estamos com 74 pessoas trabalhando juntos todos os dias e cada um tem a sua fé, aquilo que acredita. Eu creio em Jesus Cristo. A minha fé é cristã. E a gente precisa também ter um equilíbrio para trabalhar com quem, de repente, ainda não tem. Vai chegar. Então, aí a gente põe o joelho no chão e a gente ora por aqueles também, né? Famílias, a gente não conhece todas as famílias e não sabemos em tudo que acreditam. Que tem diferentes religiões, né? Diferentes religiões, diferentes culturas, e a gente precisa respeitar. Mas o respeito, a humildade e o amor é a base de todos os relacionamentos. Todos. Então, eu tenho que amar você perante o que você acredita. Eu posso não concordar, mas eu tenho que amar. No mínimo, respeitar. Resumindo, uma maturidade, né? A maturidade cristã, quando a gente realmente respeita todos, né? Tem que ter, né? Existe um conceito filosófico chamado alteridade, né? Alteridade. Que é justamente o reconhecimento do outro, do valor do outro, né? Você falou várias vezes a palavrinha valorar, né? Validação da criança, né? Ou seja, é tratar a criança com honra, com respeito, com dignidade. Sim. E gerar na criança uma identidade, né? Esse é o princípio da alteridade, o reconhecimento do outro, que o outro, né, faz parte da humanidade, precisa ser respeitado, honrado, né, amado. E isso não é um fator religioso, é um fator humano, né? Fator humano. Muito importante. E como é que você, assim, conseguiu vivenciar a tua fé, tuas experiências com Deus, né? Nós queremos ouvir um pouquinho teus testemunhos, assim, das maiores, talvez, experiências com Deus no contexto escolar, né? No contexto da educação, lidando com pais, lidando com crianças. Como é que foi a Jaqueline vivenciando a fé no ambiente da educação? Tudo. Foi tudo. É tudo, né? Para começar, eu não teria chego aonde nós chegamos com o Colégio do Cari se nós não tivéssemos, né? Se eu não tivesse tido experiências com Deus que eu realmente acreditasse. Então, qual é a minha experiência com Deus? Essa igual nós estamos tendo aqui. Para mim, Deus, Ele é meu pai mesmo. E um relacionamento assim, muito de intimidade. Então, eu chego para Deus, eu chamo Ele de meu pai, de meu papai. E eu falo para Ele tudo o que eu estou sentindo, igual nós estamos conversando aqui, sem muita dificuldade. Deus, olha, eu estou assim, pai, meu coração está desse jeito, eu preciso disso, alcançar isso, como vai ser? Deus, o Senhor me deu o colégio, não cabe mais aluno, para onde vamos? Deus, agora o Senhor me deu espaço, não tenho funcionários para colocar aqui dentro, não tenho tempo para contratar todos eles num espaço tão curto. Quem vem? Quem o Senhor vai mandar? Tudo é tomado assim.
Eu acho que ele está bem cansado já de ficar me escutando, sabe? Porque é todo dia. Eu falo para ele, não é fácil ter, né, Deus, essas filhas que gostam de escola, porque são muitas coisas táticas que a gente resolve todos os dias, de grande impacto na vida de pessoas, de funcionários, de alunos e de famílias, né? A gente não pode tomar decisões apenas com o que a gente acha que está certo. A gente precisa tomar uma decisão, sim, sábia, sobre a proteção de Deus. Então, em todas as coisas, eu oro muito ali para tomar decisões. E tem decisões que são extremamente dolorosas. E eu falo, nossa, Pai, eu não queria ter que tomar essa decisão, porque daí fere a minha alma, fere a minha identidade, mas eu preciso tomar, porque o Senhor me colocou nesse lugar para tomar uma decisão difícil, né? Porque a gente se apaixona pelas pessoas que a gente trabalha, a gente se apaixona pelos alunos, e às vezes você precisa ter uma postura também firme para que não se crie raízes ruins. Nós falamos bastante sobre você, sobre, né, o perfil profissional dos professores, mas e as nossas crianças, Jaqueline? Você que já foi professora, né, que teve um contato mais direto ali com eles, hoje diretora com contato com, na verdade, com, né, não só com os alunos, mas também com os professores. Mas vamos pensar nas nossas crianças. Quais são as maiores necessidades das crianças que você tem visto? As maiores necessidades das crianças. Todas as crianças e todos nós, adultos, temos a mesma necessidade, independente da idade. Todos nós necessitamos de amor. É a base. Então, que bom seria se todas as mães fossem honradas financeiramente dentro do nosso país e pudessem estar com seus filhos de forma integral até os 3 anos de idade, mas que todas elas também pudessem estar com a sua identidade na origem de Deus, sem feridas, para cuidar dessa criança até essa idade. Isso seria fantástico. Mas, Jaqueline, você está falando isso, você trabalha com colégio integral para essa idade? Sim. Isso seria o mais ideal para uma criança e para uma mãe. Porque quando a gente recebe uma mãe que precisa deixar uma criança integral na escola, ela sai chorando que não tem chão mais para ela. Ela deixou ali o amor da vida dela. E a culpa de não poder estar com aquela criança nesse momento, que ela precisa honrar as dívidas e dar, inclusive, para aquela criança uma vida digna. Então, você veja que o papel da escola ele é muito mais que educação. A gente precisa acolher essa criança, essa família, essa mãe e dar todo o amor que não está incluso num termo de contrato de prestação de serviço. No período que ela fique, seja integral, seja meio período. Então, o amor é a base de tudo. Os relacionamentos é a base de tudo. A gente se torna família. Agora, o aluno, para receber o amor, quem que vai passar? É o professor. Então, esse professor precisa receber amor. E na história desse professor, teve amor? Quais foram as vivências que esse professor teve até os 7 anos de idade? Não sei, não está no currículo. Então, eu preciso amar esse professor. Eu preciso lapidar esse professor. Eu preciso validar esse professor. Eu preciso falar para ele quão importante ele é dentro do nosso colégio. Quão importante ele é para Deus. Qual é a missão dele ali dentro. Qual é a nossa missão na vida de um aluno? Além de deixar um legado, é ser um marco positivo na vida daquela criança, daquela família. Vão acontecer momentos difíceis? Vão, porque nós realmente trabalhamos como família. Se você tiver 20 filhos e chegar na sua casa à tarde e, né, seu esposo perguntar, e daí, amor, como é que foi o dia hoje com 20 filhos? Você imagina a resposta dela? Pelo amor de Deus, o João machucou, furou o olho do ciclano. Então, gente, sala de aula é assim, são 20 crianças, 25 crianças, a professora, auxiliar, não vai ser todo dia feliz, não vai ser todo dia um mundo encantado. Vai ter dias que vão acontecer situações normais, que vão precisar acontecer, porque essas crianças estão ali, naquele momento, disputando espaço, eles estão trabalhando em competição, eles estão disputando quem eles vão ser no mundo, então eles vão chamar a atenção do aluno, da professora, do aluno, de diversas formas. Porque a família precisa entender esse processo natural. E amar essa professora também. E passar para esse filho o amor pela professora, porque é com eles que, né, eles vão ficar juntos. Então, a base, o amor, para todos. Como você vê que isso é uma das maiores necessidades, provavelmente porque você já viu consequências disso. Sim, muitas. E quais são essas consequências que você tem visto que isso pode estar gerando futuramente nessas crianças? A falta de amor ou o excesso dele. Na verdade, o excesso de amor, o excesso da palavra amor, nunca estraga.
O que estraga é o que a gente atribui como amor, né? Que daí vem uma indisciplina, né? Vem Uma outras leviandade, coisas. né? Mas a palavra amor, ela nunca estraga. Quando a criança tem muito amor, o que acontece? Quando você tem muito, você transborda. E aí você transborda amor para outros, né? Mas o que faz a falta de amor, a escassez de amor, não só na vida de uma criança, dos adultos? Primeira coisa, essa pessoa está ferida. Então ela vai fazer o quê? Ela vai ferir. E ela vai ferir de várias formas, em várias idades. Ela vai morder, ela vai machucar, ela vai mentir, ela vai criar contenda, né? Da mesma forma que os adultos fazem. É igual, é a mesma coisa, o comportamento. Só que em níveis diferentes. Um com mais intensidade, porque são adultos, outros com menos intensidade, porque são crianças. Maior consciência, né? Maior consciência. Mas a falta de amor faz isso, faz a pessoa se sentir excluída, não pertencente, né? Ela se auto-sabota, ela se machuca, se ofende. Você olha para uma pessoa que não tem amor próprio, como ela é? Ela não fica bonita. Você pode pôr a roupa que você quiser naquela pessoa, ela não fica bonita. Porque ela não tem amor por ela. A criança, a mesma coisa. Então, a gente não pode confundir o amor com bens materiais. Amor é tão básico, é tão simples, não é... Como eu vou fazer para amar? Às vezes a pessoa pensa, não é nada, é tão simples. Amar é sentar do lado, é ouvir, é ser escuta, é abraçar, é beijar. É doar de você carinho. Mas nós temos pessoas que não conseguem nem dar um abraço, né? Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de ser tocada, de ser abraçada. Nós não podemos julgá-la, nós temos que ver a história dela lá atrás, porque está assim, vamos tentar curar e vamos tentar ajudar. Mas dentro da escola, olha o quanto a gente pode trabalhar com uma educação de valores, que você pode agregar isso, junto com os conteúdos acadêmicos. Que diferença faz você ensinar uma matemática com amor e sem amor? Total! Que diferença faz você dar uma aula de educação física com amor e sem amor? Total diferença. Que diferença faz você chamar a atenção de um aluno que está te perturbando com amor e sem amor? Muita. Ontem mesmo nós tivemos um professor dando testemunho que ele fez uma validação com os alunos, que é uma turma que conversa muito, e aí ele mudou a posição dele. Ao invés dele falar de novo, o que ele sempre falava, senta, vamos ficar quieto, vamos prestar atenção. Não, ele abaixou, ele olhou nos olhos dos alunos e validou os alunos. Vocês são muito melhores do que isso. Vocês conseguem se concentrar. Vocês conseguem agora prestar atenção no que eu trouxe para vocês. Eu amo vocês, eu me preparei para estar aqui. Ele falou 1 minuto mais ou menos com os alunos, e a aula dele de 45 minutos, ele aproveitou 44 minutos da aula, foi a melhor aula da vida dele até então. E ele já dá aula há anos lá. Então, o que aconteceu? O posicionamento, a postura da troca, da validação e do amor. É só amor que falta, gente. É só amor que é a base, é a receitinha, sabe? E isso é uma consequência mais assim, que você passou, mas é uma consequência comportamental, Sim. né, aí futura. E no profissional, né, porque vai ter uma escolha profissional. Nós estamos falando já nesse lado mais da educação. Você acha que isso também traria consequências nesse lado profissional, de escolha, de decisão? Total. Vamos entrar numa sala de cursinho. O que os alunos de cursinho me respondam vocês? Querem passar no vestibular. Qual é o top do número 1 que eles querem entrar numa universidade? Medicina por fatores financeiros, né? Medicina? Geralmente. Na verdade, a maioria dos alunos, eles são preparados no curso, principalmente de vestibulares e tal, e já vem com uma cabeça de formação, não de vivenciar a sua paixão profissional, a sua descoberta, né, daquilo que realmente eles são apaixonados e criados para, né? Ou se descobriram para tal. Mas hoje, infelizmente, fatores financeiros têm definido escolhas erradas na área profissional. Exatamente. É o que a gente percebe. Então, assim, olha, é muito difícil você entrar numa sala de aula de qualquer idade, a partir do momento que a criança já tem consciência do que é profissão, e perguntar quem quer se tornar professor. Ninguém quer. Ninguém quer se tornar professor por um desmerecimento financeiro. Aí você pergunta, o que vocês querem se formar? Medicina. Tá. Aonde que entra, então, essa diferença que você perguntou? O que vai impactar? O amor. De novo, o amor. E um bom referencial de professor, né?
Mas veja bem, quando a pessoa entende que ela precisa ter amor no que ela faz, na identidade que ela tem, não importa qual é a profissão que ela escolha. Por que ela quer medicina? Porque ela ouve. Então, são as crenças que ela tem. Eu ouço que medicina é o melhor, ser médico vai ganhar um monte, parará, parará, parará. Mas todos os médicos que você conhece são altamente eficazes? Todos estão assim transbordando, milionários? Não. Então, o que é que a gente precisa primeiro? A gente precisa ter maturidade para esse conceito. Eles entram muito novos na universidade. Precisa ter um conjunto de família com escola, com alunos, e apresentar para eles várias profissões. Todas elas podem alcançar o que eles querem financeiramente, desde que a base deles seja de amor próprio e aonde eu quero chegar. Porque adianta você ter um médico que não tem amor no paciente, que nem olha na cara do paciente, mal faz uma receita, ou ele mata aquela pessoa, ou ele trabalha por trabalhar, ele levanta e vai trabalhar e acabou. Ele está feliz? Está satisfeito? Não, então ele vai alcançar mais? Não vai. Todos nós estudamos, todos nós trabalhamos, porque nós também temos um potencial financeiro a ser alcançado. Todos temos. E tem que ter, porque se não tem, tem alguma coisa errada, gente. Tem que ter foco e meta também financeira, né? Mas eu preciso só ser médico para ser bem estabelecido financeiramente? Não. Eu posso ser em outras profissões. Então, a gente tem aí quantas pessoas, gente, quantas pessoas que hoje são construtores, que são empresários de outros tipos de comércio e estão muito bem, vendendo, ampliando suas lojas, franquias. Mas o que ele tem? Ele tem que gostar do que ele faz. E gostar, essa palavra gostar, vem de outra maior que se chama amor. Mas a gente tem que trocar essa cultura de crença que a gente tem e levar esses alunos a se identificar com a identidade dele. Ele só vai conseguir ser quem ele quer ser na identidade dele. E aí amar a é escola, muito mais profundo do que gostar, né? Muito mais. Gostar está na superfície, né? E o amor é algo enraizado, muito mais profundo. Muito mais. Eu tenho, assim, quando a gente pensa de amor, e é muito lindo isso que você está falando, tem duas definições de amar ou de amor que eu gosto muito. Primeiro, uma de um norte-americano, um pastor norte-americano chamado Edwin Cole. Ele diz que amar é colocar o outro em primazia. Sim. E o eu em segundo plano. Eu acho fenomenal essa definição, sabe? Amar é colocar o outro em primeiro lugar ou em primazia e o eu em segundo plano. Outra é uma definição cristã também, que eu gosto muito sobre amor, né? Amor não é um sentimento. Amar é uma decisão comprometida que envolve caráter, né? E é algo muito mais profundo do que apenas gostar, do que apenas ter uma afeição, né? Do que apenas dizer, você é importante para mim, né? Mas realmente revelar isso através de comportamentos, né? E quando o educador entende esse papel, né? De que mesmo que a criança venha de uma base familiar com ausência de amor, ele pode se levantar como alguém que vai suprir aquela lacuna afetiva, emocional na criança. É algo extraordinário. Algo extraordinário. Principalmente quando chega nessa fase de definição da sua vida profissional. Sim. O maior desafio da escola é ajudar os alunos a encontrar sua identidade. É esse. Falando agora no amor ao próximo, né? Nós não fazemos nada só para nós. Já pensou a gente saber tudo, viver tudo só para nós? A gente precisa entender que é uma coletividade, né? Que nós estamos com outro. Mas olha como Jesus é muito demais, né? Então, qual foi o mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar você se eu não me amo? Como eu vou amar você se eu olho no espelho e não gosto de quem eu vejo? Como eu vou amar você se eu não me suporto? Como eu vou amar você se eu me saboto? Eu vou fazer com você exatamente. Então, nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. É sempre sobre nós. E chegar nesse nível de consciência é uma mudança enorme, mas muito significativa de liberdade. Então, quando eu amo o outro como a mim mesmo, estamos os dois no mesmo lugar. Né, pastor? Acaba sendo assim. Os dois se valorizam, né? Se reconhecem. E o amor, assim, eu vejo que, por exemplo, um relacionamento pais e filhos, né? O pai, eu amo meu filho é tudo para mim, muitas vezes fala para o outro, mas não consegue passar isso de forma verbal também para o filho, né? E você acha que é importante a verbalização, o pai falar o eu te amo, né? E
deixa aí pra gente algumas dicas, Jaqueline, para os pais que estão nos ouvindo em casa hoje. Quais são as formas que eles podem estar expressando, não só verbalmente, né? Porque verbalmente é falar para o seu filho que você o ama, mas quais são as formas que eles podem estar expressando esse amor para os seus filhos? Tá, então eu vou falar para vocês o que eu faço com o meu. É isso. O meu filho tem 24 anos e eu o valido todos os dias. Todos os dias eu falo para ele: eu amo você. Eu te amo. Se isso é difícil para um pai, treine. Vai lá na frente do espelho e começa a falar. Porque se você tem essa dificuldade de falar isso para o seu filho, é porque você não conseguiu, você não ouviu isso, você não teve isso. Treina para ser e falar. Mas nós somos o que ouvimos. A fé não vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E tudo é assim. Então, olha, nós somos o que ouvimos. Se eu disser para uma criança: você faz tudo errado, Deus me livre, ficar junto com você, não suporto mais. O que essa criança está recebendo? Coisas negativas. Agora, não quer dizer que o amor não é podar. A gente pode, eu mesmo amo planta. Deu a minha rosa lá maravilhosa, eu corto ela, porque vai vir outra muito mais bonita. Eu não posso deixar aquilo lá crescer, cair e ficar horrorosa. Não, então o amor, ele não é para você ser o bonzinho. Não, você tem que saber o que é o amor. O amor, ele tem as duas versões. Você tem que ter a versão da cobrança, do verdadeiro amor da poda, porque você não quer ver seu filho fazendo coisas erradas, então você tem que podar, mas você tem que amar. Quando sai a flor, quando sai aquela flor naquela roseirinha linda que é seu filho, você tem que falar: filho, você está lindo hoje. Nossa, pai, a mãe, olha, nós estamos encantados que você hoje penteou o cabelo diferente, você colocou a roupa certa, está aseado, está limpo, você organizou suas coisas. Valide o seu filho. O seu filho, ele é o que ele ouve. Os filhos são esponja dos pais. Não tem como. Eles Perfeito. são. Nós somos dos nossos, né? Só que é algo muito importante que as pessoas precisam entender, compreender e fazer numa urgência enorme. Todas as nossas vivências e experiências que nós adultos temos, comprovadas cientificamente, elas acontecem até os 7 anos de idade. Então, o que eu vivo hoje foi o que eu vivi 7 anos de idade. O que o pastor vive, o que você vive, o que nós vivemos até 7 anos de idade. E isso não é culpa hoje de quem está conosco hoje. O profissional que trabalha com a gente, o filho que a gente tem, o cônjuge que a gente tem. Isso está lá numa raiz que precisa ser curada. Então, a gente precisa perdoar os nossos pais em todos os sentidos. Liberar perdão para nós sermos pais melhores. Olha, Isso é um legal. fator fundamental, né? Não é porque meus pais erraram que eu vou continuar errando, né? Claro que eles também acertaram, mas como foram seres humanos, são pecadores, são falhos, Não são sabiam, humanos, né? Não sabiam, às Não vezes não sabiam. receberam, isso mesmo que você falou, né? Mas nós podemos ser diferentes, né? A Nós partir de podemos. nós, esses dias eu estava ministrando sobre isso, no domingo de manhã aqui na igreja, e o tema da mensagem é nossa família, nosso maior patrimônio. né? Exatamente. Então, quer dizer, a partir de nós, uma nova semente abençoada por Deus pode surgir, né? E como educador, talvez você não seja um pai natural daquela criança, mas você exerce influência. Liderar é influenciar. Influenciar positivamente alguém pode impactar o coração de uma criança, de um jovem, de um adolescente, e pode mudar a história de alguém, né? E todos somos líderes. Não precisa ser líder Exatamente. numa empresa. Você é líder na sua casa. Você foi constituído líder por Deus. Essa é a sua origem. Porque daí, a partir de você, você tem sua família, tem seus filhos, então você tem que ser um bom líder na sua casa e pegar esse talento da liderança que cada um de nós temos e expandi-la. Então, se eu não sou lá na minha empresa, eu sou um funcionário, mas eu sou líder do meu serviço dentro dessa empresa. Na minha casa, eu sou líder dentro da minha casa. E é isso. E a liderança fazer começa isso, liderando a si mesmo, né? Liderando a si mesmo, uma liderança tendo uma com amor. virtude, tendo uma virtude que a Bíblia chama de domínio próprio, né? É. Ou moderação, Que é o também mais conhecido difícil. como temperança. E a gente precisa trabalhar isso sempre, porque a gente volta lá, né? Às vezes a gente faz uma coisinha boa, certinho, estou equilibrada, dali a pouco já está de novo. É assim mesmo, a gente nunca para nessa evolução. Agora, uma coisa importante que você comentou agora há pouco sobre a criança, pesquisas apontam, e eu tenho essa pesquisa, vou até passar para os meus professores nessa próxima reunião que nós temos, na escola daqui uns dias. O cérebro de uma criança amada, altamente amada e validada,
de uma criança que não se sente amada e que não se sente validada. A mesma idade, nascidas no mesmo mês, mas com estímulos diferentes. O cérebro da criança amada, validada, que ouve palavras positivas, ele é muito mais expandido que o cérebro de uma criança que não recebe palavras positivas e não tem validação do amor. Então, é uma porcentagem de 20% a 30% maior o cérebro dessa criança do que da criança que não é amada. Então, você veja, essa criança ela vai alcançar lugares muito mais amplos do que essa criança que não recebeu o amor na idade correta. Ou seja, o amor, a validação por O parte exemplo. dos pais vai potencializar a criança e o futuro adulto. Por isso que nós temos que, qual é a nossa função da maternidade e da paternidade? Ter ciência disso, né? O certo era que todos nós tivéssemos um curso, pelo menos, de paternidade e maternidade antes do casamento ou antes de querer engravidar. No mínimo, a gente tinha que ter isso. Não tem, né? Tinha que ter. Não, acho que não tem, né, pastor? No meu tempo não tinha. Tendo esse conhecimento, como eu vou lidar com essa criança? Porque, veja, você tem ali um livrinho em branco que você tem que dar instruções boas. Então, você precisa, sim, escolher para o seu filho até que ele tenha consciência e habilidade de fazer as escolhas próprias. Você tem que escolher para ele os melhores lugares onde que ele vai estar com as melhores informações que ele precisa ter. Então, isso vai ser com o grupo de amigos que ele vai ter, quem vão ser os amigos do meu filho. Esse dá para trazer para minha casa? Dá, esse já não dá, então não vai agora nesse momento. Quais são os grupos que eu vou levar as crianças? Eu vou para a igreja, tá? A igreja tem que ter na vida das crianças, dos adultos, de nós todos. Então, tá, nós vamos para a igreja. Vou escolher o colégio. Escolha o colégio que você se identifique. Vou levar no médico. Escolha o médico que você identifique. Vou levar para se alimentar. Escolha a alimentação que você se identifica. Tudo é assim. Tudo é base de escolhas. Então, escolha o correto, nos melhores lugares, com as melhores informações para os filhos e para si próprio. Aí é um caminho de maior sucesso. Você falando da pesquisa do cérebro da criança, e eu me lembrei aqui, porque foi feito também, né? Não sei se vocês sabem, umas pesquisas. Se pesquisar na internet e acha facilmente com arroz dentro de né? É real. É, isso. Então, no mesmo potinho de vidro, aí 2 potinhos com arroz, um potinho recebe elogios todos os dias, Isso. o outro potinho recebe xingamentos, palavras ruins, né, depressivas, e o arroz que recebe as palavras ruins, ele escurece. Nós fizemos e se essa torna experiência. impuro, né? E com plantas, com água também foi feita essa experiência. A água ela se neutraliza quando ela é amada, recebe palavras de amor, e ela se torna, né, uma água suja, escurecida quando recebe. O pastor já viu essa experiência? Não, nunca ouvi. Não? Mas Agora você imagino que imagina isso acontece, na vida de um né? adulto, de uma criança. Imagina Nós fizemos na essa criança. experiência antes da pandemia, né, com o professor Rafael na aula de ensino religioso. É verdade. Não tem outra explicação, é real. Sim. O poder da energia que sai de nós, né? Então ele levou lá 2 potinhos de arroz cozido no mesmo tempo, na mesma panela, com a mesma água, tudinho. Colocou nos potinhos esterilizados. E nós fizemos a experiência com alunos do 1º ao 5º ano. Na época nós não tínhamos ainda o 6º ano. Do 1º ao 5º ano. E aí nós colocamos o potinho, ele levava o potinho nas salas. Para as crianças menores do 1º ano, olha só para você ver. Até o 1º e 2º ano, as crianças recebem muitos estímulos positivos, porque eles precisam muito da família. A partir do momento que a família ela entende ou ela acha, né, que essa criança pode andar com as suas próprias pernas e a criança não consegue entregar para a família o que a família espera dela, ela também recebe palavras negativas. Isso. Então, por exemplo, uma criança da 3ª série, do 3º ano, às vezes não consegue fazer uma atividade de tarefa de casa sozinha. E ao invés dela receber um estímulo, ela recebe uma palavra negativa. Então, aquela criança, a partir do 3º ano, já conseguia verbalizar palavras negativas para o arroz. As crianças do 1º e 2º ano olhavam para a cara do professor e falavam: tio, mas é para falar isso? Porque ele falava assim, para esse potinho você vai falar palavras de amor. Eu amo você, você é lindo, você é cheiroso, nossa, você é maravilhoso. Palavras que as crianças recebiam. E para o outro potinho, você vai falar palavras negativas. Você é mau, eu não gosto de você. E tinha que falar com entonação. Tinha que trazer emoção para falar. Não podia só falar, você é malzinho. Não, você é ruim, eu vou bater em você. E aí, as crianças menores, com 6 anos, elas achavam isso tão agressivo que elas pediam permissão para o professor. É isso mesmo que você quer que eu fale, professor? Pode falar para o arroz que ele é mau? Por quê? Porque elas não recebem isso até essa idade.
Porque as famílias entendem que eles são totalmente dependentes deles. Ficou um pouquinho maior, vai lá fazer logo isso aí, moleque, pelo amor de Deus, não aguento mais, está me enchendo, né, os pacovar. Essa criança já começa a receber estímulo ruim. Aí para eles era muito mais fácil. Chegava com arroz na sala do 3º ano, e já tinha os que já estavam assim, recebendo muita coisa negativa em casa. Tio, nem quero falar para o arroz bom, tá? Só quero ir para o ruim hoje. Teve crianças que olhavam para o arroz, e quando ele tinha que falar para o arroz, eu te amo, você é lindo, eles começavam a chorar, desesperadamente, porque eles não conseguiam ouvir isso. E eles olhavam para o copinho em lágrimas. Hoje você vai ficar de castigo, porque você fez isso, isso e isso, que você me decepcionou. Você foi mal com a mamãe, você foi mal com o seu irmão. Chorava, daí abraçava o professor e falava, tio, mas eu não queria ser mal, aconteceu essa situação. Resultado, 2 semanas, o arroz que recebeu amor, lindo, cheiroso, sem estar na geladeira, gente. Nós fizemos no verão, calorão. Nem azedo o arroz ficou. Ele ficou perfeito, como se tivesse acabado de sair da panela. O arroz que só recebeu palavras negativas, em 2 semanas, ele estava podre e cheio de bolor. Agora você imagina uma criança que não foi gerada com amor. Uma criança que aconteceu, não foi gerada, aquela pessoa não queria, nasceu e rejeição, rejeição, rejeição. E ela se tornou um adulto com 40 anos e ela só recebeu isso. E nós estamos falando de palavras, né, de pessoas para um arroz. Imagina a potência, né, de palavras de pai para filho. É a sua mudinha, é a sua semente, né, o seu broto ali. Imagina a força que tem da palavra de um pai para o filho. Aí eu fico vendo assim, muitas crianças sendo muito rotuladas, né, e eles acabam vestindo esse rótulo que eles recebem em casa. Na escola, você também percebe isso ou não? Eu falo porque a minha experiência com crianças não é na escola, é mais igreja, né? Que eu tenho acompanhei por muito tempo. E eu percebia muito isso, que o rótulo, ele realmente usava e acompanhava, e ele tinha dificuldade de se livrar daquele rótulo que recebia em casa dos pais. Na escola também tem isso? Tem rótulo por tudo. Tem rótulo entre amigos, tem rótulo nos grupos das crianças, tem rótulos entre professores, tem rótulos nos pais. Então, olha, o seu filho vai se tornar exatamente o que você fala sobre ele. O seu aluno vai se tornar exatamente o que o professor fala sobre ele. Você, na sua... Tudo que você falar e você acreditar vai acontecer. Tudo, em qualquer área da sua vida. Pode ser na saúde, pode ser no espiritual, pode ser no financeiro, pode ser no conjugal, vai acontecer. Vai acontecer. Então, precisa repaginar as coisas que não estão certas e alinhar elas numa sincronia de amor. E amor, para nós somos cristãos, sabemos que quando a gente está com Deus, quando a gente está com Jesus, quando a gente está ouvindo um louvor, quando a gente está colocando no nosso pensamento adubo positivo, nós vamos ter amor. Nós vamos passar esse amor. Então, assim, né? Eu espero que algumas famílias estejam nos acompanhando e refletindo a partir disso também. Que a mudança pode ser a qualquer momento, a qualquer hora. Não precisa ser. Olha, tem uma frase que fala assim: 40%... Não. 40% é passado. 20% é presente. Só o restante que é futuro. Então a gente tem pouco. A gente tem que fazer de hoje para o futuro acontecer. A gente tem muito tempo de futuro. Mas olha o tanto que já passou, já tem uma parcela grande. Agora, com esse pouco que eu tenho, o que eu vou fazer? Porque eu preciso alcançar isso. Então é a partir de hoje, é do meu presente que eu vou fazer o meu amanhã. O meu passado, ele não me revela quem eu vou ser no futuro. O meu passado só me revela quem eu sou hoje, no presente. Amanhã, esse presente já é passado. Então, hoje, o que eu vou fazer hoje para que o meu futuro seja melhor do que hoje? Então, a todo momento é tempo de recomeçar. Só que a gente só recomeça quando a gente tem consciência e a gente diz chega e a gente vai recomeçar. Então, se lá com o seu filho você está com uma situação insuportável que você não suporta mais, mude você. Ele só vai mudar a partir de você. Não é sobre ele, é sobre você. Sempre isso.
Então tá, eu vou parar agora de ficar falando, diminuindo ele. Então o abençoado não come. Você não come, não aguenta mais fazer comida para você, blá, blá, blá. Muda a narrativa. Muda uma, muda duas, muda três, muda quatro. Respira até 10 e continua falando coisas positivas até que ele ouça tanto, que ele veja tanto a ação em você de mudança, que ele também vai começar a mudar. E valide essas crianças. Deixa essas crianças serem quem elas são, gente. Já pensou que delícia essas crianças saradas, pastor? Nós somos a geração que podemos sarar as nossas futuras gerações, porque nós temos hoje conhecimento que nós não tínhamos. Inteligência emocional, gente, neurociência está aí para ajudar a gente com isso. É muito importante, leia sobre. Vai fazer a diferença dentro da casa de vocês, da família, né? Em vocês. Daí a importância da escola, né? Sim. E de professores bem instruídos, e graças a Deus, ultimamente, cada vez mais os professores têm se capacitado, Sim. feito pós-graduações, alguns mestrados, doutorado, né? A gente vê uma nova geração de professores sendo muito bem instruídos, né? E os que estão em sala E de aula juntando hoje com essa são os parte que de amam, amor, viu, professor? que bom. Com pastor. certeza, porque a nossa sociedade, né, brasileira, infelizmente, não valoriza o professor. Aí, quando você estava contando um pouquinho sobre isso, eu me lembrei de outras culturas, né, de outras nações, onde o professor é extremamente honrada, né? Dentre elas a japonesa, por exemplo, onde até o próprio imperador, que é a figura máxima de autoridade da nação, se curva diante dos professores. E uma outra imagem também que me veio em mente quando você estava falando, foi daquele professor na França, né? Um vídeo que viralizou na internet, que o último dia de aula dele, ele foi passando por um corredor, todos os alunos da escola foram na porta das salas, nos corredores, aplaudindo aquele professor que estava se jubilando, né, se aposentando. Achei tão lindo isso, quando uma sociedade, quando uma nação, quando um povo, quando uma cidade, né, quando a sociedade aprende a valorizar o educador se valorize, né, seja apaixonado naquilo que faz, mas também toda a sociedade, toda uma nação valorize o educador. Sim. O educador forma todas as demais profissões, né, além de formar o caráter, né, a moral, a ética e essa parte afetiva, cognitiva das nossas crianças. Muito, muito. Se a gente for pensar numa trajetória de daqui a alguns anos, vamos ter professores? Então, gente, os professores que estão hoje nas escolas, nos colégios, né? Eles amam mesmo o que fazem, mas nós todos precisamos melhorar, evoluir. Nós todos estamos, como eu disse, no mesmo labirinto das nossas dores, buscando ser alguém melhor. E aí que volta de novo o amor, né? Da gente não idealizar um professor como um exemplo total, porque às vezes a pessoa fica, ai meu Deus, aquele professor podia ser melhor, aquela fulana. Não, gente, a gente não tem que apontar o dedo, a gente tem que amar e saber que eles estão ali dando o melhor deles e também estão numa evolução, né? Legal. Isso aí a gente não pode esquecer. Pastor Giovanni falando aí sobre a questão cultural, né? Eu fiz medicina chinesa e eu me lembro muito bem que nós não podíamos entrar na sala de aula com calçado, porque era falta de respeito com Sim. o professor. A gente estava trazendo sujeira da rua, Cultura, enfim, né, tem toda essa questão cultural que eu vejo assim como respeito mesmo, né? Nem como se diz, não é nenhum voodoo, não é nenhuma crença em si, mas eu acho isso muito lindo, você respeitar mesmo, né, o professor, respeitar. E a gente tem que levar isso hoje para casa, né, gente, pessoal aí que está nos ouvindo, os pais, ensinar isso para os filhos, Sim. o quanto o professor ele deve ser respeitado em sala de aula. Eu acho isso muito importante, né? Eu pago a sua escola, mas quem é o superior dentro da sua sala é o seu professor e não você, né? Então acho que isso também deve ser levado em consideração. E nós vamos, né, ficando aqui com esse podcast que foi maravilhoso, Jaqueline. Quero agradecer de coração, tá? Porque ter disponibilizado esse tempo, né, essa tarde de estar aqui conosco, compartilhando sua experiência. Creio que, né, levou alguma mensagem aí para os pais que estão em casa, importante isso. E eu vou deixando o meu muito obrigado para você, que está aqui nos acompanhando, né, todas as quartas-feiras. Muita gente não consegue acompanhar ao vivo, mas depois está aí assistindo no nosso podcast. E vou passar a palavra para o pastor Giovanni, dar aquela bênção para você, né,
E mais uma vez, antes de passar para o pastor Giovanni, lembrando essa questão do arroz, que eu acho muito interessante, qual é o potinho de arroz que você está tendo em casa, né? O que você está fazendo com o seu filho? Então fica essa mensagem, essa reflexão, quais são as palavras, e olha só, né, a experiência prática aqui exposta pela Jaqueline, a diferença do resultado, e essa diferença vai ser o resultado do interior do seu filho no amanhã, né? Então as palavras de bênçãos com certeza devem ser prioridades aí na sua casa, e outras palavras nem como, né, nem uma posição secundária, né? Então sempre valorize aquilo que você tem dentro do seu lar, isso é muito importante. Pastor, passo para ti, então. Obrigado, Rose. Queremos agradecer a vida da Jaque, né? Gratidão. Nós fomos muito abençoados nesse tempo. Tenho certeza que você que está conosco, conectado, foi muito abençoado nesse momento, aprendendo sobre essa área fundamental dentro do cristianismo, dentro da sociedade, nas igrejas, o papel da escola, o papel dos pais. E esperamos, sabe, Jaque, que esse seja o primeiro de vários encontros que você queira estar conosco, sabe? A gente foi muito... Você estava toda preocupada no início, mas falou muito bem, tem uma fluência extraordinária, muito conhecimento, fomos tremendamente edificados. Obrigada. E te agradecemos de coração, tá? Por toda essa potencialidade. Já tem aqui 2 admiradores do teu lado, né? E esperamos outras vezes ter você aqui conosco. E para você que está nos assistindo, sabe, querido, nós queremos deixar aqui para você, venha nos conhecer, venha conhecer a nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha, na Doutor Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama. Nós temos cultos na quarta-feira, às 20 horas. No sábado, nós temos um culto da juventude, Casa na Rocha, às 19h30. E no domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Também queremos deixar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. Bem fácil, Igreja Casa na Rocha, tudo junto, tá? E o nosso site, casanarrocha.com, é o nosso site, www.casanarrocha.com, para que você esteja inteirado, né? Tenha todas as informações, cursos online, artigos, áudios, vídeos, para que você seja abençoado, cresça e floresça no Senhor. Lembre-se daquilo que nós falamos, né, hoje. A boca fala do que o coração está cheio. Várias vezes a Jaque falou sobre essa temática. Então guarda o teu coração. Jesus mesmo disse, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E conecte o teu coração à fonte daquilo que uma das coisas que a Jaque mais falou, que é o amor. Para que você, através de uma relação com Deus, na sua vivência de fé, no desenvolvimento da sua espiritualidade, da sua vida cristã, né, do seu estilo de vida, caminhando com Jesus, você possa se sentir amado por Deus, ter uma identidade extraordinária, um amor próprio, saudável, equilibrado, moderado e capacitado em Deus, amando a Deus e sendo amado por Deus, amando a si próprio, possa ser capacitado a amar as pessoas e fazer a diferença para as futuras gerações e para todas as pessoas que Deus tem colocado na sua vida, tá bom? Nós queremos deixar um grande abraço, que Deus abençoe a todos nós, e eu quero terminar orando pela sua vida e por todos nós que aqui estamos. Pai, no nome de Jesus, nós te consagramos esse podcast, te louvamos, te agradecemos de todo o coração, pelas pessoas maravilhosas que o Senhor traz em cada evento, em cada momento, nesse projeto lindo que é o podcast Casa na Rocha. Pai, nós te louvamos, porque sabemos que esse projeto começou no teu coração, simples, singelo, tem crescido a cada dia, ampliado a sua influência, a sua vivência, a fim de que o Senhor seja glorificado, através de homens e mulheres comuns, que no seu dia a dia, nas suas profissões, nas suas vocações, no seu chamado, vivendo o teu propósito, possam fazer a diferença nas suas gerações, e principalmente causando o impacto que o Evangelho de Jesus Cristo faz na nossa vida, mas também na vida de outras pessoas. O desejo do nosso coração é sermos como Abraão, que recebeu uma palavra do teu coração, que ele seria uma bênção, e que através da vida dele, a família dele, muitas e muitas famílias da terra seriam abençoadas. Esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor abençoe mais e mais vidas, famílias,
Deus, as nossas crianças, jovens, adolescentes, os adultos, os pais. Senhor, capacita cada papai e mamãe no desafio da paternidade, a exercer uma influência positiva, a marcarem o coração dos seus filhos. Capacita também os nossos educadores, os nossos gestores escolares, ó Deus, a fazerem a diferença na nossa sociedade e para o teu coração e no coração das crianças. É o que nós te pedimos de todo o coração, que cada dia mais o Senhor levante uma igreja relevante, uma igreja que seja sal da terra e luz do mundo, a partir de homens e mulheres que tenham alinhamento com o céu, que estejam no prumo de Deus e que estejam interligados ao teu coração, num coração de fé, de coragem, de ousadia, de amor, de graça diante do Senhor. É o que nós te pedimos. Cura os nossos corações, nos restaura aos pés da cruz e nos transforma para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. E quero deixar aqui também a Jaque. Tá bom. E nós também estaremos colocando as informações, né, da Jaque, para que, se você estiver interessado também, quiser conhecer o seu colégio, o trabalho lindo que ela faz, Jaque, sabe? Que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho e a sua empresa. Nós vamos estar colocando o link de descrição para que você possa conhecer o trabalho lindo que a Jaque vem fazendo na nossa cidade de Moarama. Um abraço a todos, Deus nos abençoe, amém e amém.